Então vamos lá. Os dois pactos, capítulo 1. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, e que agora existe, pois é escrava com seus filhos, porque é físico, é material, né? Está preso às coisas do mundo. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas 4, do 22 ao 26. Vou fazer a leitura rapidamente aqui, tá? Só para a gente ver se está igual, né? Vamos lá. Portanto, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, usa essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar, a escrava. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de jubilo. Tu que não passaste pelas dores do parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos dos que o daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. O que é interessante aí? Quando eu sou filho de Agar, a escrava, eu sou filho do mundo. Eu sou aquele que está preso ao homem que tem o fôlego nas narinas. Eu sou aquele que está preso ao quê? À encarnação material. Aquele que está no Homo sapiens. Porém, quando eu sou filho quando eu sou filho da Jerusalém, tá? Porém, quando eu sou filho de Agar, perdão, deixa eu iniciar aqui que eu me perdi um pouquinho. Certo. Quando eu sou filho de Agar, eu sou filho da escravidão, eu sou filho do homem, eu estou preso em Maia, na ilusão. Quando eu sou filho da Esther, como Isaac, eu sou filho do quê? Da Jerusalém, da espiritualidade, aquele que vem de cima, eu sou filho do Criador, eu estou em união com Deus. Por isso que ele diz, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque tem o Monte Sinai, que são os filhos da escravidão, é a Jerusalém terrena, é a cidade construída pelos homens. Por mais que a gente tenha essa questão da Terra Santa, é uma cidade material, sujeita às coisas materiais. Porém, quando eu tenho a Jerusalém que vem de cima, eu estou recebendo o quê? Através da divindade. Eu estou o quê? No estado além da materialidade, além da dualidade. E nossa humanidade somos filhos da escrava, subjugados pela carne e suas imposições, presos às coisas, aos pensamentos e às atividades da carne. Quer se trate da carne do corpo, quer seja carne chamada dinheiro ou outras formas do humano viver. Vivendo na e pela carne, como descendentes da escrava, estamos sob as leis da matéria, as leis da economia, da raça, da religião e da nacionalidade, sob o contrato que foi gerado pela escravidão. O outro pacto, que é o de nossa adoção espiritual, tá? Que é da Jerusalém, dentro do nosso próprio ser. E no momento que estivermos prontos para a espiritual, se dá exclusivamente pela graça. A graça é presente de Deus, né? Você, o homem que está preso à materialidade, o homem que está preso à religião, ele vai buscar conquistar Deus, digamos assim, através de seus atos.
Mas o que poderemos nós, simples pessoas, fazer de tão grande que agrade a Deus? Muitos dirão: olha, seguir as leis, seguir o que está na Bíblia, na Torá, seguir o que está nas obras kardecistas, o espírita e etc. Agora, quando você entende que por mais que eu faça, Deus é. Deus não é humano. Deus não vai se prender a coisas humanas, como a gente foi ensinado. Porém, a graça ela é presente de Deus. A graça vem quando você busca apenas Ele. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim, ó, a diferença entre um materialista e um espiritualista está no seguinte ponto. O materialista busca Deus para alguma coisa. Se eu estiver com Deus, eu serei próspero. Se eu estiver com Deus, eu terei saúde. Se eu estiver com Deus, as coisas darão certo para mim. Esse é o materialista. O espiritualista é o contrário. Ele busca Deus por Deus. Se algo vier, é consequência, mas eu busco Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução do hebraico direto para português é um pouquinho diferente. Ela é: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Porque se eu estou com Deus, eu não quero nada além dele. Eu não quero carro, a casa, o apartamento. Isso pode vir a mim, isso é maravilhoso. O lado humano necessita dessas coisas. Deus sabe que a gente necessita. Porém, que a gente perca tudo isso e tendo Deus, eu acho que é a coisa mais importante na nossa vida. Além de religião, além do dogma, aqui não é um canal religioso, ok? Aqui é um canal de expansão da consciência. Mas vamos lá. Terceiro parágrafo, né? Quando alguém diz que gostaria de ser um filho de Deus e de ser livre das mazelas da carne, geralmente não quer dizer exatamente isso. Interessante. Quer dizer que gostaria de ser livre das mazelas da carne, mas sem abrir mão dos seus proveitos e prazeres. É por essa razão que, como seres humanos, não podemos escolher ser filhos de Deus. Mas virá um dia, na consciência de cada um de nós, para alguns agora, mesmo e para outros daqui a diversas existências, quando pela graça anterior seremos capazes e desejosos, não só de nos livrar dos desgostos da carne, mas também de seus proveitos e prazeres. Desejaremos nos familiarizar com nossa identidade espiritual, ou seidade. Seidade é a essência, tá? Com essa nova criatura, outra que não a antiga, saudável e honrada. Uma criatura nova nascida do Espírito. Essa é a experiência da transição. Muitos poderiam olhar aqui e dizer que será que está falando de reencarnação e tal? Pode ser que sim, tá? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: é dado ao homem apenas uma vida. E eu concordo. A alma ela tem uma vida e diversas existências. E ele também diz apenas uma morte e depois disso o juízo. Concordo com o apóstolo Paulo também. Por quê? Porque, por exemplo, a personalidade Carlos, que estávamos falando, ela também terá apenas uma morte. E automaticamente após eu morrer eu serei julgado, a personalidade Carlos será julgada. Mas não a minha essência, não a centelha, não o eu verdadeiro. Ok? Se não estivermos preparados, perdão. Ser nascido pelo Espírito significa renascer por uma transformação da consciência. E esse renascimento pode ocorrer enquanto estamos neste plano da existência terrena. Assim como pode ter lugar após termos deixado esta esfera. É bom lembrar que não conseguimos fazer a transição aqui. É bom lembrar que se não conseguirmos fazer a transição aqui, sempre haverá para nós uma oportunidade em outro momento, pois no reino de Deus não existe o tempo. Ali é sempre o agora, e o agora sempre nos apresenta com novas oportunidades. Esse momento é agora. Esse momento, esse agora, nos dá a oportunidade de abdicar de nossa humanidade, para aceitar a divindade do nosso ser. Meu Deus, ele deve estar pregando algo esotérico, né? Algo contra a Bíblia, sei lá, alguém que vai, né, a palavra. Negativo, quando eu falo a divindade do nosso ser, Gênesis está escrito, se não me engano, Gênesis 1 ou 2 diz: foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Vou até ler aqui, tá? Hoje eu trouxe a Bíblia porque eu senti de trazer ela para nós. Ó, Gênesis 2.
Assim foram concluídos o céu e a terra como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Aí já tem uma questão interessante, ó. Deus ele vai desfrutar o momento. Não é que Deus cansou, porque Deus é todo poder, tá? Deus não cansa. A origem da humanidade. Gênesis 2, 4. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Vou pular para... Não, perdão, vou voltar aqui, pessoal. Gênesis 1, 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Você vê que tem duas, né? Um vai dizer que tirou a Eva da costela. O outro, porém, diz macho, Deus os criou, macho e fêmea. Deus já faz eles, né? Aqui já seria mais metafísico, tá? Essa Bíblia é King James, lembrando. Acho para mim uma das melhores Bíblias, porque ela traz a tradução direta, em muitas partes direta, tá? Tem algumas adaptações, ela não é 100% fiel, mas ela é mais fiel que a maioria. Então, olha que interessante. Somos imagem e semelhança do Criador. Quando Deus vai lá no Gênesis 2 e cria o homem do barro e assopra, né, ali no homem o hálito divino, e nos faz alma vivente, olha que interessante, essa alma vivente, esse fluido do Criador, essa vitalidade divina está em nós. Então isso é a nossa centelha espiritual, tá? Isso é o nosso ser espiritual. Isso é a nossa divindade. Se, porém, isso estiver além de nossa capacidade imediata de fazê-lo, neste momento, mais tarde descobriremos que também é agora, e nesse novo agora estaremos de novo diante da oportunidade de aceitar ou não a divindade em nosso ser. Se não estivermos preparados para um tal recebimento, haverá o amanhã, o ano que vem ou o seguinte. E a cada vez que se apresentar a oportunidade de descobrir nossa filiação divina, será o agora. Daqui a 100 anos, será agora para nós. Porque o tempo é uma coisa humana, física da terceira dimensão. Porque Deus é onisciente, porque não há o tempo, ele está em todos os lugares. Ele tudo sabe, ele é onipresente, onisciente, porque ele está, o todo está nele. Quando me dizem que nós estamos aqui, Deus está lá, para mim não faz sentido nenhum. Porque esse Deus é o princípio de todas as coisas, e não existia nada antes dele e nada fora dele, cara, onde é que Deus está? Deus está aqui. Nós estamos dentro dele, e ele está dentro de nós. Vão dizer que o cara é panteísta, né? Eu estou até antevendo, o cara é panteísta. Não, isso é raciocínio. Agora, é sempre o momento de aceitar a nossa divindade. Embora para alguns possa ter ocorrido anos atrás e para outros possa acontecer daqui a anos, quer ocorra neste exato momento, quer a qualquer outra hora, quando acontecer, será agora. Cada um de nós terá de o defrontar a qualquer momento de qualquer dia da eternidade. E aqueles de nós que, por uma razão ou outra, forem capazes de aceitar o convite de nossa liberdade neste momento particular, liberdade com que estaremos revestidos quando da aceitação do Cristo, tranquilamente terão uma nova oportunidade ao longo do tempo. Para aqueles que se foram antes de nós, alguns dos quais em profunda escuridão espiritual, outros em estado de pecado mortal e de degradação, também existe o agora. E eles também têm a mesma oportunidade agora que tiveram e rejeitaram aqui na Terra. E agora podem ter desenvolvido uma maior capacidade de aceitação, o que significa aceitar a revelação espiritual em nossa experiência. Sem a compreensão do que seja a revelação espiritual, não podemos estar preparados para aceitá-la. Apesar de a maioria das pessoas afirmar que acredita em um Deus, na verdade, muitas delas não acreditam. De fato, podem acreditar que há um Deus, ou ter uma crença acerca de Deus,
mas não tem fé, nem percepção e nem convicção. Isso porque a natureza do escravo está ligada aos efeitos, ao amor, à adoração e ao temor de qualquer coisa que tenha forma, que tem efeitos visíveis, Como assim? Muitas pessoas dizem, olha, eu acredito que é um Deus. Eu adoro esse Deus, eu amo esse Deus. Mas no momento de dificuldade, elas duvidam, elas questionam, elas têm medo. Muitos olham para Deus como se Deus estivesse lá, não como se Ele estivesse na nossa vida. Deus está com nós o tempo todo. Mas para você ter a graça na tua vida, para você ter a presença na tua vida, você tem que trazer Ele conscientemente para ela, para o aqui e agora. Podem ser fisicamente saudáveis, de coração, de fígado ou pulmões. Podem ter montanhas de dinheiro, investimentos ou imóveis. Porém, o amor, a devoção ou medo de muitos seres humanos está sempre voltado para algo ou para alguém do reino visual. O filho da escrava está ligado a um pensamento, coisa ou pessoa, e é o que constitui a humanidade em quase sua totalidade. O novo contrato da nova criatura começa a valer quando descobrimos que eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Eu olho para a única direção, a do infinito invisível. Então, o que vem de dentro eu reparto gloriosamente, com liberdade e júbilo. Como assim? O religioso vê Deus lá, no exterior, no ritual, etc. Porém, o místico, aquele que tem experiência, aquele que é o filho de Deus de fato, aquele que vivencia isso no seu dia a dia, o que ele tem? A presença gloriosa do Pai. Ele sabe que eu e o Pai somos um, porque não há nada fora de Deus e não há nada além de Deus. A transição para a filiação divina implica mudar a fé no que é visível para a fé no invisível infinito, no que jamais poderá ser visto, ouvido, saboreado, tocado, cheirado, ou mesmo pensado e argumentado. Tem de ser uma fé em si mesma, que não pede razões. Deve haver uma convicção avalaçadora, condizente com essa fé, mesmo antes de se saber o que é, ou seja, um instinto profundo, uma intuição, uma graça interior. Não haverá sinais. Os sinais seguem aquele que crê. Quando a fé se instala, os sinais vêm. O materialista ele quer ver para acreditar, né? O espiritualista ele acredita e ele vê porque acredita, ok? Então, o materialista ele precisa ver para crer. O espiritualista ele vê porque já crê. Começando ali de novo. Não haverá sinais a seguir. Os sinais seguem aquele que crê. Quando a fé se instala, os sinais vêm. Se nos dedicarmos a qualquer sinal, qualquer coisa ou pensamento em que podemos nos apegar, então tal coisa ou pensamento será algo sobre o qual repousa a nossa fé, em vez de estar no invisível, que é Deus. Como assim? Eu poderia, aquilo que eu falei, eu estou preso no exterior, eu estou adorando o efeito ou a causa. Quando eu estou adorando um sinal, quando eu estou adorando um objeto, quando eu estou adorando um ritual, eu estou adorando uma causa. Eu estou dando poder àquilo. Isso é quando Deus diz, não terás nenhum ídolo em minha presença. Qualquer coisa que eu dê poder para aquilo, aquilo nada mais é do que um ídolo. Agora, quando eu olho e busco Deus e confio inteiramente nele e solto a minha vida na mão dele, deixando meu ego de lado, o que acontece? Aí os sinais começam a vir. Seja com prosperidade, saúde, paz de espírito, perdão, etc. Se nos dedicarmos a qualquer sinal, qualquer coisa, ou pensamento em que podemos nos apegar, então tal coisa ou pensamento será algo sobre o qual repousa a nossa fé, em vez de estar no invisível que é Deus. É possível pensar e repensar na verdade, e até certo ponto isso é natural e certo. Porém virá um momento em que o pensamento para, se faz um branco, quase um vazio,
Então, nesse vazio jorra a própria presença e força de Deus. Podemos atingir essa presença apenas estando despidos, no momento de completo silêncio, quando todo o processo de pensamento estiver parado, quando nada tivermos para nos apoiar, nada em que fixarmos nossa felicidade, e tivermos nos tornados estéreis e vazios. Como assim é parar de pensar? Não. É você sair daquele papel do pedinte e buscar a tua filiação divina. É você parar de ver Deus lá e de buscar, é você parar de falar e de implorar e se silenciar para ouvir. O que é melhor? Você tem um problema, você chega lá para o seu pai ou para sua mãe, digamos, tá? Você diz, pai, eu tenho um problema, e tu fala, fala, fala e vai embora. Isso vai adiantar? Pode no máximo te dar um alívio. Agora, se você chega lá e fala, pai, eu preciso de R$ 1.000. Pai, eu tenho tal problema, eu tenho essa dívida, R$ 1.000, o que eu posso fazer? Teu pai diz, olha, filho, posso te ajudar sim, assado. O que é melhor? Eu falar embora ou eu falar e esperar Deus me dizer? Esperar o pai me falar. É a mesma coisa. Então, quando eu entro nesse estado de estéril e vazio, é no sentido de quê? De relaxar, de tranquilizar e de me botar conscientemente numa passividade de escuta. É parar de ser pedinte e começar a ouvir. A maioria das pessoas estão acostumadas a orar pela vitória. Já seria um grande avanço se elas começassem a orar a partir da vitória. Como assim? Em vez de você dizer, Senhor, me ajuda nessa situação, você já diz, obrigado, Pai, por estar me ajudando a vencer essa situação. Senhor, essa situação está na tua mão. Aí você já começa a ter uma visão diferente. Até você chegar no terceiro nível, que é o quê? Pai, eis-me aqui, sou todo ouvidos. Fala, Pai, que teu servo escuta. Fala, que teu filho escuta. E você se bota intencionalmente no sentido de ouvir. E eu digo para vocês, a voz silenciosa é muito momento em que percebemos que mesmo sem poder conhecê-lo, senti-lo ou pensá-lo, manifestará tudo. Se acharmos que somos alguma coisa a nós mesmos, ao ego, é que a divina seidade, essência de nosso próprio ser, revela. Às vezes um pastor falou isso. O silêncio não é ausência de som, mas um estado de consciência torna capazes de refrear qualquer reação da mente ao que é visto ou ouvido. É aquela questão, pagarás o mal com o bem. Como assim? Se eu olhar a doença, eu não reconhecerei a doença, eu reconhecerei Deus. E onde tem Deus é perfeito. Eu não reconhecerei a pobreza, eu reconhecerei Deus. E aonde você reconhece Deus, a saúde, a paz, a alegria, a prosperidade. Por exemplo, podemos ver e reconhecer uma sombra na parede, uma figura assustadora, e não ter uma reação de medo, sabendo que é uma sombra. Quando a consciência tiver atingido o conhecimento de uma força, de uma lei, uma substância, uma causa, a unidade, não mais responderemos com medo, dúvida ou horror a qualquer coisa vista ou ouvida. Então, a consciência terá ido além da força e atingido o silêncio, a cura da consciência. E aí me lembra muito do Evangelho quando Cristo diz: estar no mundo e não ser do mundo. Como assim? Eu estou no mundo, provisoriamente, humanamente no mundo, mas eu sei que não sou daqui. Aí entra aquela frase que aí vai fazer sentido. Somos seres espirituais em uma experiência material. Isso aqui, pessoal, é como um videogame. Não é assim que eu falo, meu filho, é como um videogame. Esse físico é avatar, tá? É a interface orgânica para a gente atuar no mundo. Mas somos filhos de Deus. Somos imagem e semelhança, somos co-criadores. Sem esse papo quântico, sem esse papo que eu digo assim, que o pessoal usa muito aí, principalmente para vender curso e tal. Não, nada contra isso, mas é sobre você ser, sobre você olhar na palavra e buscar um sentido espiritual, ok? As pessoas falam muito sobre o co-criador, mas num sentido totalmente materialista. Naquela frase que eu falei, eu vou buscar Deus para uma coisa. É errado. Você tem que buscar Deus por Deus.
não para algo. Porque senão Deus está sendo o quê? Está sendo um transporte, está sendo um mordomo, está sendo um chofer, vai carregar você para um objetivo. Não. Agora, quando eu busco Ele por Ele, aí sim, aí com certeza vai se manifestar o suprimento, vão se manifestar as benesses, mas no tempo dele, não no tempo do ego, não na correria do ego. Ok, pessoal? Então amanhã a gente entra no capítulo 2, a lei kármica. Interessante. Aí vai pegar um pouquinho do Velho Testamento. No livro, tá? É a página 27. Será no PDF, será a página. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Página 29. Ok? Então, pessoal, um excelente dia. Que Deus abençoe vocês, que a espiritualidade esteja com vocês e que vocês possam parar 2, 3 vezes por dia, durante 1, 2 minutos, sentar, relaxar e buscar se conectar com você. Pois é só quando você está em conexão com você que você vai poder acessar Deus. Não Deus externo lá, mas o Deus que se manifesta através de você. Você é instrumento de Deus no mundo. Você é filho dele. Essa história de você é o pecador. O pecado está o quê? Na dualidade bem e mal, na separação. Aí está o pecado verdadeiro. Porque quando eu sei que somos uma unidade que está indo em direção a Deus, está voltando aí, que é o religare, seria a proposta das religiões, que eu busco um estado de perfeição, um estado divino. Porque eu não vou fazer mal para o outro, porque não há outro. Somos todos cordeiros e irmãos em Cristo. Quando eu olho desse, porém, independente do que a pessoa fale, isso é o reconhecimento do mundo. Não importa que o outro fale, que o outro pregue. Eu busco Deus e respeito meus irmãos em Deus. Esse é o caminho. Tá bom, pessoal? Desculpa qualquer coisa no vídeo, não tenho hábito de fazer gravação, são meus primeiros vídeos, tá? Então vocês vão ver que não tem edição, tá bem natural. É realmente aqui para a gente se apoiar na leitura, para trocar uma ideia, ok? Quem gostar e compartilha, se inscreva, comente. Críticas sempre serão bem-vindas. Obrigado e um bom dia.